Responde para mim. O que você acha dessa imagem aqui? Até então tudo normal, não é? Uma imagem normal, ministros do Lula, apoiadores do Lula, todos políticos ligados ao Lula, ou quase todos, fazendo L, correto? E se eu disser que um desses aqui foi eleito com o voto dos apoiadores de Bolsonaro pelo partido do Valdemar da Costa Neto? E que quem não está gostando nem um pouquinho disso é o próprio Valdemar da Costa Neto, que partiu para cima e falou: agora eu quero expulsão. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos discutir? Coloca para mim. O que você acha que o partido deveria fazer em relação àquele que foi eleito pelo partido e de repente está com o seu inimigo dando apoio? Coloca no comentário que a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Pessoal, vamos lá, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, mandar para mais pessoas. É sempre importante, a gente tenta fazer um trabalho muito sério aqui de discutir as pautas políticas como elas realmente são, sabe? Ora a gente acerta, ora às vezes a gente erra em alguma coisa, mas o importante da democracia é isso, discutir, né? Colocar os pontos. E a gente vai fazer isso aqui nesse editorial e é por isso que eu preciso muito da opinião de vocês. Então dá o like, curte, compartilha para o YouTube entregar para mais pessoas. E vamos começar. Pessoal, essa matéria aqui foi publicada no Nova República. Para quem não conhece esse site, eu recomendo, tá? Digita aí www.novarepublica.com.br, que eu achei estupenda a forma que abordam pautas políticas aqui. Dá uma olhada nessa matéria. Costa Neto perde a paciência e quer expulsão de deputado. Eis a foto aqui. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, decidiu tomar medidas para expulsar o deputado federal Yuri do Paredão do partido no Ceará. Essa decisão ocorre após a divulgação de uma foto em que o parlamentar aparece fazendo o gesto L ao lado de dois ministros do governo Lula. Pois é, um deputado do PL fazendo o L ao lado dos ministros do Lula. Isso deixou o Valdemar pé da vida. A imagem foi registrada durante o lançamento do novo sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, no Ceará, na semana passada. Yuri do Paredão estava ao lado de Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, e de Saulo Pimenta, ministro da Comunicação. O Valdemar da Costa Neto tem buscado apaziguar as tensões entre a ala bolsonarista e o partido dos parlamentares, que ele diz PL raiz, né? Mas no caso ele já entende que a convivência com Yuri do Paredão já está insustentável. O que eu gostei? As notas da redação. É interessante você analisar aqui as notas da redação. Olha o que a nota da redação falou. É lamentável ver um deputado do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, envolvido em uma situação tão controversa. O gesto L, feito pelo parlamentar ao lado de ministro do governo Lula, é um claro sinal de apoio ao grupo político adversário. Diante disso, é compreensível que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tome medidas para expulsar Yuri do partido. A coesão e a lealdade partidária são fundamentais para um partido político, especialmente em um cenário político tão polarizado quanto o atual. E aí, o que vocês acharam desse comentário? Eu vi um comentário muito lúcido e coerente. Uma vez que o partido político, ele visa trazer as pessoas que têm uma linha ideológica contigo. Imagina, por exemplo, o Boulos e o Van Hatten no mesmo partido. A convivência não existe. Não vai ter como. Então, o partido político, ele visa estabelecer ali uma relação de harmonia entre os membros do partido. E quando um membro do partido vai à ala oposta, ele traiu, inclusive, a proposta do partido. E aí, ele pode ser condenado pela infidelidade partidária. Tanto é que a infidelidade partidária está prevista em lei e ele pode sim ser expulso. Olha o que o Valdemar da Costa Neto postou aqui no seu Instagram oficial. Solicitei ao diretório do PL, Partido Liberal, no Ceará, a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. Ao que tudo indica,
o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal. E na sua concepção, você acha que o Yuri do Paredão tem que ser expulso do partido ou tinha que ficar? E para o eleitor do Yuri do Paredão, como fica o voto de confiança que o eleitor depositou nele? Coloca no comentário. Há aqueles que acham que não deve ser expulso, que o partido tem que dialogar com todos os lados, e há aqueles que não. O partido tem um ideário, tem um ideal, e esse ideal tem que ser preservado. Sua posição, por favor, coloque aqui pra gente poder depois estar olhando aí os comentários, tá bom? Bora falar de uma treta aqui que aconteceu? Vamos falar de briga, literalmente briga mesmo, dentro da política e dentro da educação brasileira? Vamos lá. Eu já falei para vocês sobre o caso do MBL, né? O MBL é o Movimento Brasil Livre, cujo membro mais importante hoje é o Kim Kataguiri, que é deputado federal, mas tem vários simpatizantes, digamos assim. Dentre eles, Nando Moura, o próprio Danilo Gentili e, enfim, muitas pessoas que são simpatizantes do MBL. Na minha visão, o MBL tem pontos positivos, tem pontos negativos, tá? Então, eu acho que ele tem os dois lados, pontos positivos, pontos negativos, e, enfim, às vezes eles fazem um bom trabalho, às vezes só querem aparecer, então eu já discordo quando ele tá nessa linha, mas o que aconteceu? Eles fizeram um trabalho que eu achei interessante, sabe? Interessante, polêmico, mas interessante. Eles foram até a Universidade Federal, tá? A Universidade de Santa Catarina, onde só tem militante do Partido Comunista do Brasil, pessoal de esquerda. E lá eles entraram para mostrar como era ali por dentro o prédio da universidade. Só pichação de Marx, polícia tem que morrer, coisa nesse nível, tá? Coisa assim bem pesada. E aí, um desses membros do MBL foi espancado lá dentro. Ok. A mídia deu alguma repercussão para isso? Nada. Quase nada. Com exceção de alguns jornais, como o Poder 360, o Antagonista, pouco se falou isso na mídia. Imagina se fosse o contrário. Imagina se alguém entra dentro da igreja, imagina um militante de esquerda entrando dentro da igreja e apanhando dentro da igreja, né? Porque escola é para educação, igreja é para pregar o amor. Mas, enfim, lá na escola ou na faculdade mostraram que não tinha educação e bateram num cara de direita, ninguém fala nada. Imagina o contrário, no lugar que é para pregar o amor, chega lá o pessoal da igreja dá um sarrafada no esquerdista. A mídia ia estar maluca, e com razão. E com razão. Mas deveria estar maluca também no inverso, né? Só que aí o pessoal do MBL resolveu fazer o seguinte: vão bater? Tem um adepto do MBL, me fugiu o nome dele, eu já vi alguns vídeos dele, ele era até apoiador do Bolsonaro, era amigo do Eduardo Bolsonaro, depois desentendeu, que é lutador de jiu-jitsu, e falou, então vocês querem? Eu vou lá resolver o problema. E foi para a porta lá, foi para dentro da universidade, falou o horário que ia, falou a hora que ia, e, enfim, assiste esse vídeo comigo. Promessa é dívida. Falei que eu vinha e vim. Segunda-feira, 9 da manhã, tô aqui na UFSC, bem no local onde bateram nos meninos do MBL, ó, no Centro de Convivências. Isso aqui é um centro estudantil. E tô aguardando a rapaziada vir aí, né? Parece que aqui é o campus de espancamentoologia. E eu tô esperando aqui para ver se eles podem me ensinar alguma técnica aqui que eu não conheça, né? Tô aqui com o Arthur Duval, mamãe falei tá aí, veio até aqui. E é isso aqui, ó. Isso aqui é um centro estudantil. Bomba aqui dentro, porrada de mensagem apoiando revolução, abaixo de ditadura, etc. Tudo depredado. E a gente que banca essa palhaçada aqui. Osso. Cara é jiu-jiteiro, casca grossa, só de olhar pra ele dá pra você ver que é casca grossa, eu também. Faixa azul, fraquinho no jiu-jitsu.
Mas, entretanto, o que eu tenho de visão? Primeiro você coloca seu comentário. Você acha que ele fez certo? Ele deveria ter ido lá mesmo? E se aqueles caras que bateram no cara do MBL fossem lá, eles tinham que descer a porrada neles mesmo? O que é o seu comentário sobre isso? Que eu vou expor o meu comentário. E não tem nada a ver com a pessoa, nem dele, nem do Mamãe Falei que estavam lá. Tem a ver com um ato, tá bom? Digamos que eles foram lá. Eu sou avesso à violência. Se eles sabem que há essa animosidade, eles vão lá pra quê? Pra mostrar que são os bonzões e bater nos caras? Beleza? Sou avesso a isso. Acho errado. Agora você já imaginou a repercussão na imprensa e na mídia se esses dois caras vão lá e batem nos estudantes lá dentro, ou mesmo revidando, bate em algum estudante lá dentro, faz uma cena de briga lá dentro e com possibilidade de autodefesa? Ou seja, realmente, ou até são fortes, vai que eles mesmos batem em alguns caras lá. Você já imaginou a repercussão da mídia disso? E com razão. Vocês têm noção? A falta de consciência que é ir para um evento desse, para espalhar, eu vou estar lá. A sorte é que essa galera revolucionária é preguiçosa e só funciona do meio-dia para tarde. Essa é a sorte. Essa é a sorte. Porque se vai lá, ia dar uma repercussão negativa sem tamanho. Não tem sentido. Então, assim, desculpa, cara. Aí nessa hora, o MBL, iam falar que o MBL é extrema, são fascistas de extrema direita e foram lá para bater nos estudantes, pobres estudantes. Pessoal, se a direita não tiver inteligência, aí eu vou te falar, quem toma porrada é a direita mesmo, porque a mídia sabe bater e sabe bater bem colocado. E não adianta falar osso, não adianta ser faixa preta, que a mídia vai bater muito mais forte do que vocês. A cadeia chega muito mais rápido para vocês. Você já imaginou que se realmente isso acontece, não vi uma cartinha do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro, de qualquer membro do Ministério Público, questão de horas para chegar até vocês e mandar vocês para dentro da cadeia? Poxa, gente, que imaturidade. Desculpem-me. Aqui é só o meu ponto de vista, nada contra vocês, mas tem que ter uma postura melhor, tá? Política não é só bombar nas redes sociais e fazer aquilo que a galera quer, não. Tem repercussão e tem repercussão pesada. Mamãe falei que o diga, né? Mamãe falei que fale, né? Sabe o quanto é temerário tudo isso. E o MBL ainda reposta. Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele faz uma postagem aqui sobre a Folha de São Paulo. IVA do Brasil poderia ir a 28% e ser o maior do mundo, segundo o IPEA. Aí o Jair Messias Bolsonaro escreve aqui: a única certeza da reforma tributária do PT, a Receita vai arrecadar mais. E isso aqui não tem dúvidas, é sem sombra de dúvidas. A receita da reforma tributária vai aumentar. O Haddad, e aqui quem fala para vocês é alguém que estuda isso o tempo todo. O Haddad, ao aprovar o arcabouço fiscal, em uma reunião com a Simone Tebet, ele falou que, pelo menos para esse ano ainda, precisa de um aumento só para manter a máquina pública. Vocês têm noção? Subiu de 22 para 37 ministérios, só para manter a máquina pública, precisa aqui de mandar aqui mais 3 bilhões de reais. Então, assim, gente, é complicado. Então a reforma tributária, vocês não tenham dúvidas, vai pesar no seu bolso. Isso é fato, tá? Tiago Asmar, para quem não conhece, é conhecido como Pilhado. Eu não pedi licença para usar o vídeo dele, mas assim, eu achei tão interessante, peço desculpas a ele se ele ficar chateado, eu tiro o vídeo depois, tá? Assim como também o pessoal do MBL, é só me mandar um direct aqui ou alguma coisa nesse sentido que eu tiro o vídeo. Mas eu achei interessante. Por quê? O PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu que o Instagram, TikTok, YouTube envie os dados dos apoiadores de Bolsonaro. E aí o Pilhado, ele fez um comentário que eu achei interessante. Eu queria que vocês ouvissem. Coloquem aí o comentário de vocês se vocês pensam concordam com o que ele disse ou não. Isso aqui
é a prova de que a democracia está caminhando para o fim no Brasil. E aí a minha pergunta é, o povo brasileiro vai acompanhar, vai ver tudo isso sem fazer nada? E eu me incluo. Até quando o povo brasileiro vai ver a democracia acabando no Brasil sem se manifestar pacificamente? Está na Constituição. O povo pode se manifestar pacificamente. O que não pode é a gente aceitar ver o Brasil se tornando uma ditadura aos poucos sem fazer nada. Quem já viu a Procuradoria-Geral da República pedir a identificação de todos os brasileiros que seguem o Bolsonaro nas redes sociais? As pessoas têm o direito de seguir quem elas quiserem, principalmente uma pessoa com a qual eles têm identificação na forma de pensar. Gente, abra o olho. Eu digo isso para cada pessoa que me segue. Se o povo brasileiro ficar acomodado diante de tudo que vem acontecendo, o Brasil vai deixar de ser uma democracia. Parece que não. Na Venezuela as coisas começaram assim. E olha do jeito que ficou. Isso aqui é bizarro. Tá saindo dos limites. Tá passando dos limites. Eu concordo que está saindo do limite, está passando dos limites, sim. Isso é uma medida que outrora nunca foi vista. Um espectro político, qual que seja, uma rede social tem que especificar quem são os seguidores de um político A ou B, de um influenciador A ou B, o que quer que seja. Isso é teratológico, é uma aberração, sem sombra de dúvidas. Hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao dar um depoimento, uma entrevista, ele falou que, comentando o caso do Alexandre de Moraes, das hostilidades, ele falou que é totalmente lícito você se manifestar contra o governo e contra o sistema, seja através de cartaz, seja através de qualquer tipo de manifestação, desde que não tenha violência, desde que você não cometa esse tipo de agressão. Vamos lá, esse tipo de agressão já acontece há muito tempo. O que me incomoda é o fato de que só um lado é vítima da agressão, o outro está se manifestando. Por quê? Eu coloquei aqui uma postagem do Marco Feliciano, onde ele falou: olha, senhor ministro Alexandre de Moraes, eu compadeço com a sua dor de ter sido hostilizado, eu presto repulsa a quem o fez, mas eu fui vítima disso. E aí, a imprensa não fala nada, no máximo uma nota dizendo que eu merecia aquilo por ser um fascista, por ser alguém que defende a extrema-direita, homofóbica e mais não sei o quê. E o que a gente sabe que não é verdade. Que não é verdade. O Lula, em depoimento recente, falou que o Brasil nos últimos 4 anos experimentou o fascismo e o nazismo no Brasil. Gente, isso é escatológico. Um presidente da República jogar para 58 milhões de eleitores de um ex-presidente a pecha de criminosos. Sabe, o nível que a gente está chegando de perda de liberdades está chegando a um ponto preocupante. E há de se concordar aqui com o Thiago Asmar, com o pilhado. Peraí, mas qual o sentido? Qual a justificativa? Coloca todo ato público, seja jurídico, judicial ou administrativo, depende da motivação. Qual a necessidade? Qual o sentido? Para que eles querem saber quem são os seguidores de Bolsonaro? Qual o sentido? Eu sou um seguidor do Bolsonaro, sigo o Lula também, sigo o Janones também, sigo o MBL também, sigo também o Gustavo Gaia, sigo o Marcos Feliciano, sigo o Vicentinho, sigo o Paulo Paim, sigo a Fernanda Mequiona, sigo o André Fernandes. Afinal, o meu papel é acompanhar a política brasileira e trazer aqui a interpretação daquilo que eu acompanho. Mas peraí, pessoal, eu tenho que ver o que cada um desses meus funcionários, que político é funcionário, estão fazendo. E aí, qual o intuito da PGR? Qual o intuito de saber
efetivamente quem são os seguidores do ex-presidente ou do atual presidente. Acho que está passando o limite daquilo que é a liberdade de atuação, inclusive do próprio Ministério Público. Essa é a minha visão como advogado, como jurista, como filósofo também. Então, tenho minhas preocupações aqui. Por isso que eu quis trazer a fala do Pilhado aqui para vocês, tá bom? Desculpem, o vídeo ficou longo, extenso, mas a gente precisava falar. A coisa tá feia. O negócio tá ficando feio, tá bom? Obrigado por ter acompanhado a gente nesse editorial. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente volta. Lembra, são 5 por dia, 5 editoriais por dia. 9 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite, 9 horas da noite. Todo dia a gente está trazendo as matérias aqui para vocês, para você acompanhar o que está acontecendo, tá? Então, se o YouTube não te notificar, se o Facebook não te mandar aí, entra lá, tá? Entra no nosso canal, procura e dá uma olhada. E tá o link aqui, ó, Nova República. Vale a pena você acompanhar esse portal de informações aí. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.